A gente muda de assunto. Agora a gente volta para a questão da farra do INSS. Isso porque a gente está com o Biratã Dias, advogado previdenciário, que está na linha com a gente e vai falar sobre essa questão da farra do INSS. A gente tem... Oi, doutor Biratã, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui do Rio Grande do Sul, gaúcho, de Gravataí, falando sobre a farra do INSS, que é a chamada Operação Sem Desconto, que foi deflagrada agora no dia 23. Passou a semana agora, inclusive, até teve operação até aqui no estado. Me coloco à disposição. Eu queria saber a respeito dos clientes do senhor. O senhor está atendendo pessoas vítimas dessa fraude, desse desconto indevido das aposentadorias? Então, o que acontece? Isso aí já vem acontecendo esse desconto, olha, há tempo, tanto como a operação deflagrou desde 2019. Conosco aqui no escritório, eu acredito, tá? Por cima, tá? Eu não fiz o levantamento, mas como nós já estamos pedindo esse desconto, eu acredito em mais de 200 clientes, só Uau! aqui no meu escritório. É mais de 200. O que acontece? Geralmente esses clientes são pessoas idosas, tá? Como nós trabalhamos no previdenciário, e muitas pessoas idosas que não sabiam daquele desconto. Aí vinha aqui no escritório, nós entrávamos no próprio INSS pedindo para acessar o desconto. Automaticamente, um mês, 2 meses depois, cessava. E nós já judicializamos dois processos, dois processos para cerrar o desconto. Me ouviu? Sim, esses dois processos são processos coletivos? Não, o que a gente fez, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, na nossa comarca, nós judicializamos dois processos, tá? Pedindo a devolução desses valores. A gente não pediu administrativo, só que são processos que está tramitando. O que nós fizemos? Como é um desconto indevido antes da operação, para não sobrecarregar o judiciário, nós judicializamos dois processos para ver como se daria esse processo, o fim desse processo. Por isso que nós não judicializamos os demais. E sim, o desconto, no momento que nós entramos via administrativa, foi cessado. Mas a questão do valor, que já foi descontado, a gente não teve nenhum valor ainda devolvido aos nossos clientes antes dessa operação. Esse tipo de ação na justiça, doutor Ubiratã, é uma ação demorada, ou seja, seus clientes vão ter que esperar um prazo um pouco mais longo para receber esse dinheiro de volta? Sim, bem demorado. Bem demorado, porque assim, fazendo uma conta, salário mínimo, qual era o valor do desconto, tá? Era de 40, R$ 100, certo? Tu pega 45 vezes 13, porque o 13º era descontado também, tá? Ou seja, dava na média que 600 pila por ano. Isso eu estou falando no menor desconto, que nem era 45, 48, 700, dependendo. Aí você imagina, esses segurados, muitos já tinham consignado também, mas eles não tinham conhecimento. Eles não tinham. Por quê? Porque eles não olhavam o seu extrato do INSS. Eles não acompanhavam. Geralmente, quem é que acompanhava? Certo? Aquele segurado, muitas vezes, uh, que tinha um salário mínimo, que era a única fonte de rendas. Tá? Aí ele vinha que tinha um desconto. Aí, o que é esse desconto indevido? Aí que nós procurávamos. Agora, tu imagina aquele segurado, aposentado ou pensionista, que recebia mais de um salário mínimo. E muitas vezes esse pessoal deixavam o seu valor no banco depositado, na sua conta corrente. Eles nem olhavam, passavam 3, 4 anos, 2 meses, um tempo sem olhar. Então, esse desconto já está correndo com a própria operação de Flagol, há tempo. Doutor Biratã, eu vou incluir mais uma pessoa na nossa conversa, isso porque o Raimundo Nonato, a gente conseguiu retomar o contato com ele que é o presidente da Associação Brasileira que defende os clientes, as vítimas, aí que tiveram esse desconto indevido. Oi, Raimundo, muito boa tarde, você me ouve bem? Sim, te ouço bem. Muito boa tarde a todos vocês. Bom, eu queria perguntar ao senhor quantas pessoas o senhor está atendendo e que estão indo atrás do senhor para reclamar sobre esse assunto, descontos indevidos na aposentadoria.
E se isso já vem de muito tempo ou se essas reclamações começaram há pouco aí na associação? A associação, ela tem por meta tutelar os direitos coletivos. E quero deixar bem claro para toda a sociedade brasileira que, embora a Polícia Federal, como a CGU tenha mostrado em plena mídia nacional na data de ontem, em dezembro do ano passado, a saber com precisão, dia 15 de dezembro de 2024, a associação já notificou o judiciário sobre todas essas fraudes que estavam ocorrendo. Então, nós estamos já há um tempo mostrando para a Justiça Federal sobre essas fraudes que estavam sendo cometidas contra os beneficiários do Brasil inteiro. Vale-se ressaltar algo muito importante, é que essa ação protocolada em dezembro, nós pedimos uma tutela de urgência para o juiz para que suspendessem todas essas cobranças indevidas, para que pudessem esses beneficiários serem assegurados que essas cobranças seriam impedidas, evitando, assim, um dano maior à sociedade. Infelizmente, o magistrado, naquela ocasião, entendeu que não havia um dano tão urgente a ser reparado. É o que mostra, nesse momento, e eu acredito que ele está bastante enganado. Inclusive, nós solicitamos, através de recursos, para que os tribunais superiores pudessem dar essa tutela, e, por incrível que pareça, 5 primeiros desembargadores também julgaram que estavam impedidos de julgar aquela ação naquele momento, e o 6º desembargador, ao entrar nessa ação, considerou também que não havia urgência. Eu acredito que agora a mídia brasileira está vendo que esses magistrados cometeram um pequeno equívoco, que ainda é reparável, pois a ação está em trâmite, e nós pedimos a máxima urgência nessa tramitação desses processos, porque o dano é muito grande. Embora a mídia ele esteja notificando aí um valor astronômico de 6 bilhões de reais, os valores estão muito acima disso, muito acima disso. Entenda bem, se a Justiça já tivesse dado uma liminar suspendendo essas ACTs, todas essas cobranças devidas, neste momento nós já teríamos poupado os brasileiros no valor de 1 bilhão de reais, porque é uma média de 300 bilhões de reais todos os meses. Outra coisa importante, a Polícia Federal apontou 11 associações, entre associações e sindicatos. A nossa ação, movida na 4ª Vara Federal do Espírito Santo, nós notificamos à Justiça 33 entidades. Ou seja, ainda faltam 22, dentre as quais nós já anunciamos. No processo que nós instauramos, nós colocamos mais de 3.000 provas. Mais de 3.000 provas. Então, é muito importante saber disso. Eu acompanhava agora há pouco a excelente reportagem que a Metrópolis tem trazido para a sociedade brasileira, e vi o cidadão Humberto falando sobre uma associação, e eu acredito que a associação dele nem se encontra nas 11 investigadas, mas se encontra dentro daquelas que nós já manifestamos para o judiciário. Ou seja, a Abradeb, ela está procurando essa tutela coletiva e individual, a fim de que os brasileiros sejam resguardados. E essa é a importância que deve ser verificada nesse momento. O INSS, nós colocamos na ação, ele já tinha conhecimento de tudo que estava ocorrendo. Havia várias auditorias internas, havia auditorias da própria do TCU, e eles nunca tomaram providências. Ou seja, somente agora a PF, no seu belo trabalho, esperamos que dê uma excelente continuidade, é que está sendo amparado nesse momento, amparado todas as informações, mas a Abradeb já tinha notificado o judiciário. Muita coisa poderia ter sido evitada nesse momento. Doutor Ubiratã, para quem quer entrar com uma ação na justiça, quem quer procurar um advogado, quais documentos essa pessoa vai ter que reunir, vai ter que chegar munido desses documentos no escritório do advogado para seguir com essa ação na justiça? O que acontece, como o colega falou, esse desconto está sendo feito no próprio benefício do INSS. Tá? O segurado procura um advogado, um especialista em direito previdenciário, mediante a sua senha do GOV e o seu CPF, o advogado, o colega, consegue ver esse desconto. Aí vai demonstrar para o judiciário, através do extrato, que houve esse desconto para judicializar o processo. Aí, mediante a identidade, CPF e o próprio estado do INSS, para judicializar,
para requerer esse valor de volta. Mas eu acredito, acho que o colega há de concordar comigo também, como o colega falou, que são mais de 6 milhões de segurados, eu acredito que o INSS, até para não ter um gargalo no próprio judiciário, vai criar um mecanismo mais fácil de fazer essa devolução de forma administrativa para o segurado do INSS. Eu acredito que não vai ser preciso, como a operação já foi dita, né, já foi esclarecido, eu acredito que o INSS vai tomar uma medida cabível, urgente, urgentíssima, para que esses valores sejam devolvidos de forma administrativamente, pedindo até no próprio meu INSS, no próprio aplicativo. Porque hoje o bloqueio já é feito no próprio INSS, no aplicativo do INSS, o que nós fazíamos aqui no escritório desses mais de 200 casos que nós temos aqui. O grande problema eu estava até dizendo isso aqui, o grande problema do meu INSS, e até o Raimundo Nonato vai poder concordar comigo, claro, se for de concordância da mesma opinião, como a maior parte desses clientes, dessas pessoas lesadas são idosos, a maior parte deles também tem dificuldade com o mundo digital, com o aplicativo do INSS e também com o GovBR, porque para entrar no INSS precisa ter esse aplicativo GovBR também. Então, eu tenho certeza que essa reclamação já chegou até o senhor, né, senhor Raimundo? Sim, essa informação é elevada, nós concordamos com o que você está dizendo, porque esses vulneráveis, eles têm, de fato, muita dificuldade com certos conceitos digitais. Embora seja muito bom, tudo está sendo facilitado, existe a dificuldade para todos eles. Inclusive, a Abradeb, no seu site, nós lançamos uma cartilha que explica com muita facilidade, com desenhos, para deixar muito claro isso, como que qualquer pessoa, tanto idosa como alguém que possa estar auxiliando esse idoso, possa entrar no site do GovBR, do INSS, e providenciar esses cancelamentos. A propósito, o nobre colega falou a respeito de que acredito que o INSS ele possa, de alguma maneira, administrativamente, resolver essa situação. Bom, eu creio que o colega está muito crédulo em que uma administração que, ao longo de muitos anos, tem colaborado para que essa situação se agrave, uma vez que ele mesmo já fez auditorias e ele percebeu que estava cometendo crimes contra o beneficiário e não tomou providência nenhuma. Há casos que nós estamos na ação pública em que o INSS, além de ter conhecido, cancelado em algum momento CTs com alguns sindicatos, ele posteriormente voltou a conceder esse sindicato, a associação que outrora foi investigada, que outrora foi suspensa por ele mesmo, voltasse a operar normalmente. Então, não há de ser que administrativamente o INSS vai fazer alguma coisa que seja realmente útil para ressarcir o que já foi feito. Inclusive, quando se fala que houve uma suspensão imediata dessas cobranças em todos os beneficiários, nós não encontramos nenhuma nota pública do INSS, nenhuma portaria dizendo sobre essa suspensão. Nós encontramos a Polícia Federal falando sobre isso no seu próprio Instagram, mas o INSS, até agora, nós não encontramos nenhuma fonte dizendo que ele suspendeu. Ou seja, qual que é a segurança de um órgão que deveria estar tendo todo o zelo e cuidado com os valores desses pensionistas aposentados? Qual que é a segurança dessas pessoas em saber que esse órgão que é responsável por gerir tudo isso, ele não está sendo capaz de fazer com que essas empresas não cobrem esses valores? Como já foi citado em várias reportagens, a própria ação civil pública movida pela Abradeb mostra como essas fraudes são feitas, onde não havia autorização da maioria das pessoas. Outro detalhe, muitas dessas associações, é bom frisar isso aqui agora para todo o público, que muitas pessoas até chegaram a entrar em contato. Mas de que forma? Colocando uma obrigatoriedade. Olha só, gente, como que o idoso, o pensionista, né, o aposentado, vai receber uma ligação de alguma associação, um sindicato, e vai duvidar que aquilo seja obrigatório, porque ele fala não, muitas vezes, do próprio INSS. Então, nós temos um número absurdo de pessoas que estão completamente desprotegidas. E vale também para entender que a família ela é responsável por ajudar nesse momento, a maioria são idosos e aposentados, que possam verificar sobre esses débitos e suas contas, tomar as providências, buscar os escritórios de advocacias que são especialistas nessas ações e incentivo
que os escritórios busquem a justiça o quanto antes, mas, acima de tudo, nós temos hoje uma ação civil pública que vai abranger todo esse cenário. E esse é o objetivo da tutela, fazer com que, se houver uma decisão, leve, doutor, se há uma decisão de âmbito nacional, uma tutela coletiva a fim de que assegure todos os beneficiários do INSS, todos os escritórios de advocacia do país, ao serem procurados pelos seus clientes, eles serão beneficiados. Então, imagine, nós temos em média hoje no Brasil 227 mil ações tramitando apenas acerca desse tema do INSS. Então, se imagina a partir desse momento agora, alguns negócios poderiam pensar, nossa, vai encher nosso escritório de ações, que maravilha. Isso é um custo muito alto, até mesmo para o escritório de advocacia, sobre esses valores. Muitas pessoas não vão ter condições de buscar um escritório de advocacia, porque muitos pensam o seguinte, nossa, foi R$1.000, R$2.000, R$3.000, quanto o escritório vai cobrar? E, às vezes, essa situação acaba dificultando o serviço dos próprios escritórios de advocacia. Por isso, a Abradeb entrou com essa ação, já antes de ser deflagrada essa operação, de ser mostrada pela PF, né, que já havia esses indícios fortes, provas materiais substanciais, tentamos mostrar para os juízes, desembargadores, estivemos com ele. Outro detalhe, nós comunicamos à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que esses processos, de alguma maneira, estão sendo dificultados de andarem um pouco mais céleres. E tanto é que a prova material de que nós estávamos certos, a prova foi ontem, mostrando o Brasil inteiro essa situação. Então, nós esperamos que os magistrados entendam que até mesmo essa ação civil pública vai beneficiar todos os beneficiários do INSS, vai facilitar a vida dessas pessoas ao procurar escritórios de advocacias, como o senhor está aqui se apresentando, né, que já tem 200 clientes, né, entrou apenas com 2 ações, então vai haver uma procura muito maior para esses escritórios, e com a tutela, e isso sendo definido a tutela, sendo definido o mérito dessa ação, o que vai acontecer? Realmente vai ser uma ação eficaz. Aí sim, o INSS vai ter que fazer, não vai ser uma opção dele, ele vai ter uma obrigação de fazer, de reparar. Uma coisa importante, eu quero pontuar aqui, que embora essas associações elas vão ser encontradas pela Polícia Federal, e é bom que esteja noticiado que ele colocaram 11, nós já apresentamos 33, então nós temos mais 200% em relação a esse valor de pessoas a serem investigadas, e que de fato cheguem a todos os responsáveis e que eles sejam punidos. Agora, entendo bem uma coisa, existe a responsabilidade subsidiária do INSS, ele é corresponsável pelo que está acontecendo, porque o dever de fiscalizar é dele. Então, nós não podemos pensar, vamos atrás apenas daqueles que estavam ali por trás de tudo isso, dos que falsificaram, vamos dar seus bens. Não, a entidade federal ela é responsável subsidiariamente por tudo que está acontecendo no país. E ela tinha conhecimento de providências, mesmo sem precisar da Polícia Federal ou da CGU investigando esses fatos. Com certeza, e é isso que a Polícia Federal agora está investigando, porque a suspeita maior é que havia um apadrinhamento político e que havia, sim, pessoas dentro do próprio INSS fazendo esse trabalho sujo junto com essas empresas, muitas empresas de fachada, inclusive que faziam esses descontos ilegais nas aposentadorias e pensões. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Doutor Ubiratã, obrigada, viu? Obrigada pela participação com a gente. Eu te espero numa próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Raimundo Nonato, também. Obrigada e até a próxima oportunidade. Nós agradecemos e estamos à disposição da coletividade.